aqui do Sr. Duke. É o mangá que te faz mudar da sua humanidade, Monster. Vamos ver, Sr. Duke patrocinou. Eu não assisti Monster ainda, cara. Se a galera quiser que eu traga, comenta aí. Posso trazer, mano. A gente tem muita coisa pra ver. Então bora lá, bora lá. Em 1, 2, 3. Berserk, Vinland Saga e Hunter x Hunter são atualmente as obras mais populares desse canal. E além da extrema qualidade São que cada uma delas o trio de carrega, seinens, existe né? algo muito específico Hunter x Hunter não é seinen, é shounen, né? que todas possuem em comum. E esse algo é um vilão absurdamente marcante. Seja pelos seus atos de crueldade, seu carisma ou até mesmo pela sua humanidade. Todos tornam essas obras muito mais incríveis simplesmente por estarem lá. Mas e se eu te dissesse que existe uma obra em que o seu vilão principal consegue reunir todas essas características de uma vez só, sendo para muitos o melhor vilão já criado em um mangá? Estou falando de Johann Liebert, de Monster. Maior que Frieza? E no vídeo de hoje vamos falar sobre essa obra incrível e descobrir que Johann não é o verdadeiro monstro da história. Cara, eu só conheço o básico desse negócio aqui por causa do rap do Enigma, que me apresentou Monster. O monstro é alguém que você nunca nem sequer imaginou, começando do início. O ano é 1980. Maior que Frieza? Maior que Cell? Madara? Majin Buu? Acho que não, hein, cara. Você tá sendo precipitado. E o primeiro deles é o Dr. Kenzo Tema, um neurocirurgião prodígio. Ele é um jovem médico japonês que foi convidado a trabalhar em um renomado hospital na Alemanha. E por ser o mais brilhante... Pra vocês, qual é o maior vilão? Comenta aí, chat, também. Pra vocês no YouTube. Comenta aí, qual é o melhor vilão pra vocês. Sempre é alocado nos casos mais importantes. E nesse momento você pode pensar que a classificação dos pacientes é de acordo com a gravidade dos seus ferimentos, certo? Bom, na teoria sim, mas na prática é totalmente diferente. No início do anime, um construtor de origem humilde sofre um acidente no trabalho e é levado às pressas ao hospital. Ele precisa de uma cirurgia de emergência, um procedimento para o qual o Dr. Tema é o mais qualificado, e por isso ele logo se prepara para realizá-la. Mas quando está prestes a entrar em operação, ele é interrompido. Seu superior e também o seu sogro ordena que ele faça a cirurgia de outro paciente que havia chegado depois, o que Tema não aceita no primeiro momento, afinal se o pedreiro tinha chegado primeiro, ele deveria ser atendido primeiro. Ele não entendia as razões para essa troca repentina, mas acaba cedendo à pressão dos líderes do hospital. E é então que descobrimos as razões para essa mudança. O segundo paciente a chegar era um renomado cantor de ópera, alguém rico e famoso, e por isso tinha prioridade no hospital. Afinal, traria muito mais fama ao hospital salvar um importante membro da sociedade do que mais um trabalhador comum. Algo que Tema só iria entender quando sua noiva literalmente diz que algumas vidas têm mais valor do que outras. Esse modo de ver o... Se ela for pra pensar, imagina. Chega no hospital. Só um exemplo, tá? É uma pessoa... Exemplo. Um exemplo que ele usou. Pedreiro. Um pedreiro, tá ligado? Chega no hospital com um problema muito grave que pode levar à morte dele. Aí do nada chega uma pessoa famosa. Vamos usar aquele exemplo. O Whindersson Nunes, que tá com o mesmo problema que ele. Quem será que vai ser atendido primeiro, né? O cara que chegou primeiro ou o Whindersson, que é mais famoso, tá ligado? Então meio que, tipo... Realmente esse bagulho de... que existe de verdade na vida real. Tipo... Algumas vidas, para algumas pessoas, valem mais do que outras. O mundo é completamente absurdo para Tema, que fica completamente em choque a perceber que ele era só um fantoche do hospital para manter essa tradição quase hedionda. E por isso, na sua próxima cirurgia, ele decide fazer algo completamente diferente da primeira vez. Novamente, ele está se preparando para atender um paciente que chegou em estado grave. E dessa vez era apenas uma criança que havia levado um tiro na cabeça. E por isso o Dr. Tema se compromete a salvar a vida daquele garoto. Mas é interrompido novamente por outra mudança repentina de paciente. O prefeito da cidade havia acabado de chegar ao hospital. E Tema deveria realizar a sua cirurgia imediatamente. Afinal, ele havia prometido um aumento de verba para aquele hospital. Então salvá-lo seria essencial para os interesses da liderança. Mas dessa vez Tema não aceita a ordem, e contrariando todos os seus superiores, ele decide salvar o garoto. Por consequência, outro médico não tão brilhante quanto o nosso prodígio acaba fazendo a cirurgia do prefeito, que não resiste e acaba morrendo na sala de operações. Já a criança tem a sua vida devolvida por Tema, e logo descobrimos que essa criança é um dos outros dois personagens principais da nossa história. E eles são Johann e Anna Liebert, dois gêmeos idênticos que haviam chegado ao hospital naquela fatídica noite. Ambos foram encontrados na mansão dos seus pais. Tá, vou deixar mais abrangente, não precisa só ser de animes. Pode ser de filmes e série. Nessa pegada, filmes, séries e animes. Qual seria o maior vilão pra vocês? Pra facilitar pro nosso mano Samuel. Pais adotivos, os Liebert, que haviam sido assassinados. E ao que tudo indicava, Johann também tinha sido baleado pela pessoa que atirou nos Liebert. Já Anna estava completamente em choque. Mal conseguia pronunciar algumas palavras e tinha um olhar assustado, como se tivesse acabado de ver um monstro.
Por conta da sua desobediência, Tema perde todo o favoritismo e status que ele tinha dentro do hospital. Outro médico é indicado a um cargo de liderança que já seria de Tema. Ele é direcionado às piores tarefas do hospital e perde todo o apoio que tinha lá dentro. Cara, sai do hospital, cara. Sai do hospital e vai pra outro. Mano, se você é bom naquele local e a galera não te valoriza, manda geral tomar naquele canto e vai-se embora pra outro hospital, pô. E o mais bizarro ainda estava por vir. E aí, Matheus, como é que tu tá, minha luz? A noiva termina com ele, jogando seu anel de noivado no chão, simplesmente por ele ter perdido o status de antes. Ela, como filha do diretor... Na hora que ela estivesse soltando, tinha soltado uma bica no anel pra dar na cara dela. Estava com um Tema por interesse. O anel pega seu pim na cabeça dela. Vida e status social. Tanto que logo em seguida ela começa a puxar o saco de outro médico na frente de Tema, provando que ela era apenas uma marionete prostituta. do pai, buscando apenas o status para a família e que Tema era insignificante agora. Em menos de uma semana, a vida de Tema havia desmoronado completamente. E tudo por ele ter salvo a vida de uma criança. Como isso poderia ser ruim? E então ele vai até o quarto de Johan, que está em coma, e como uma forma de desabafar, ele diz o quanto aquilo é absurdo. Que a prioridade de um médico sempre deve ser salvar vidas, sem fazer distinção das pessoas pela sua classe ou riqueza. E no ápice da sua raiva, ele diz que um homem assim, que não vê vidas humanas, tô pensando em trazer ele licito, merece morrer. Mesmo assim, ele agradece o Johan por ter aberto seus olhos como médico, que agora ele entendia como o mundo funcionava, algo que antes ele não havia se dado conta. O que Tema não imaginava era que o jovem Johan estava acordado e ouviu tudo que ele disse. O maior vilão da cultura pop é o Date Verde? Acho que não, hein? Disse. Mais algum tempo se passa e os gêmeos desaparecem do hospital. O diretor e os outros médicos que tomaram o lugar de Tema repentinamente por balas envenenadas. Ele, obviamente, se torna o principal suspeito. Afinal, ele tinha todas as razões do mundo para querer que aqueles médicos simplesmente desaparecessem. Mas, ainda assim, não havia provas para incriminá-lo. Assim, a vida de Tema se seguiria por mais 9 anos, até que tudo mudasse novamente, e dessa vez para o caos completo. O monstro aparece. Cara, eu acho, Matheus, assim, minha opinião, vocês não deveriam levar a opinião do Marcelo Cinema como relevante, tá ligado? Porque, tá ligado? É só ver pelo jeito que ele assiste o Dagui, tá ligado? Então, só ignorar. Estamos em 1995 e aparentemente a vida do Tema entrou nos eixos novamente. Ele agora é o chefe no hospital, onde pode mudar as políticas de atendimento para ser mais justo com os pacientes e fazer o que acha certo. Mas, enquanto isso, uma onda de assassinatos vem ocorrendo por toda a Alemanha. Sempre casais de meia idade, ricos e sem filhos. E por esse padrão, logo fica claro que se trata de um assassino em série. Como esperado, a polícia está investigando os casos juntamente com o detetive da BKA, que é tipo a FBI da Alemanha. E o seu nome é Lung. E foi exatamente ele que investigou o Tema há 9 anos, quando os assassinatos por envenenamento aconteceram no hospital. A gente não pode levar o que o Marcelo Cinema fala como... tipo assim, a gente não pode deixar relevante a opinião dele, tá ligado? Porque é meio que opinião de cinéfilo, né, pô? Um excelente detetive já tem um suspeito na mira, e o seu nome é Adolf Junkers. Alguém que é acidentalmente atropelado e vai parar na mesa de cirurgia do Tema. Logo antes da cirurgia, Lung cumprimenta o Dr. Tema e pede que ele ajude a polícia salvando aquele homem, já que ele era uma peça fundamental na resolução dos casos de assassinato. Ao que Tema responde que não vai fazer isso pela polícia, mas sim pelo paciente, para salvar uma vida humana. E mais uma vez fica claro que cada pessoa e grupo tem os seus próprios interesses. E para eles o seu objetivo está acima de tudo, até mesmo da vida humana. Dr. Tema, por ser simplesmente o brabão na cirurgia, consegue salvar o paciente. E faz questão de acompanhar todo o seu processo de recuperação. Não, o cara faz milagre também, cara. O cara bota a mão assim em cima do cabo, o cara receba a vida. E o cara volta, pô. Que moral isso, pô. Um vínculo pessoal. Ninguém morre quando esse ao ponto de médico tá perto. Comprar um relógio cuco que ele havia dito ter como sonho desde criança. Tema compra o tal relógio e leva tarde da noite até o hospital para entregar a Junkers. Mas ao chegar ao hospital, ele encontra o guarda que protegia o quarto morto com uma embalagem de bala ao lado, e em seguida ele vê o seu paciente fugindo do hospital correndo pelo gramado. Tema então percebe que tudo está acontecendo como 10 anos atrás. Pessoas sendo assassinadas por balas envenenadas e seus pacientes desaparecendo. Tinha algo de muito errado acontecendo, e ele precisava descobrir o que era. Por isso ele corre atrás de Junkers pedindo que ele parasse para conversar. Mas obviamente ele não dá ouvidos e continua até um prédio em construção perto dali. Junkers então grita para Tema não se aproximar, dizendo que ele não poderia olhar para ele, que ele havia matado seus comparsas e que se chegasse perto, ele também o mataria. Tema, igualzinho um protagonista de filme de terror, corre em direção aonde os gritos estão vindo. E lá ele encontra o Junkers ajoelhado no chão.
E num canto escuro à sua frente, uma silhueta misteriosa. É o Um Johan? homem muito bem vestido e jovem, parado, encarando. A figura misteriosa rapidamente cumprimenta Tema, dizendo: "Há quanto tempo, doutor? Sou eu. Você salvou a minha vida 9 anos atrás, não é? Ou já se esqueceu?" Tema claramente Caraca. fica muito confuso, mas depois de pensar um pouco, ele o reconhece. Aquele era Johan. Johan, O gênio é. que ele havia Johan. salvo naquele fatídico dia. Ele explica que havia arquitetado a morte de todos aqueles casais porque nenhum deles poderia saber do seu passado. Mas que Tema era diferente. Ele o tinha salvo, então era o único que poderia saber. Johan diz ainda que Tema é como um pai para ele, já que ele havia lhe dado a vida novamente. E que estava feliz por Tema ter sido promovido no hospital, e que havia feito exatamente como ele queria. Aqueles homens morreram como Tema desejava. E é nesse momento que Tema se dá conta de que, mesmo indiretamente, ele havia causado a morte de todas aquelas pessoas. Tanto por ter desejado a morte daqueles médicos, quanto por ter salvo a vida do monstro que faria ainda mais vítimas. E que dessa vez Johan estava ali para amarrar uma ponta solta e matar Junkers. E assim ele faz. Caraca, vale a pena assistir esse anime, cara? Vocês gostam? Tema fica completamente paralisado diante de tanta frieza, e principalmente diante da dura verdade que ele acabava de descobrir. Ele havia criado um monstro, e é aqui que a vida do Tema desanda de vez. O seu estado mental é simplesmente horrível, se sentindo culpado por tudo aquilo. E não só isso, ele havia se tornado agora o principal suspeito. Pô, muito de todas bom o vídeo, aquelas tá, Sr. mortes. Duque? Lung, que já desconfiava dele, agora tinha praticamente certeza que ele era o culpado. Mas, mesmo assim, não havia provas o suficiente para incriminar o Tema, e por isso ele é solto. E ao sair da delegacia, começa Pô, fiquei a chover. interessado, Sr. Tema quebra completamente, chorando em desespero após perceber a situação que se encontrava. Não por ter a sua reputação destruída ou poder ser preso por crimes que nem sequer cometeu, mas sim por entender que tudo que ele havia conquistado nos últimos 9 anos tinha sido única e exclusivamente devido à morte de inúmeras pessoas. Justamente as vidas humanas que ele tanto prezava. Era como se todo o seu esforço para salvar as pessoas tivesse sido em vão. Era como se tudo que ele possuía estivesse impregnado com o sangue de cada uma daquelas vítimas. Por ser alguém extremamente íntegro, Tema não pode continuar a sua vida como se nada tivesse acontecido. E então ele abandona sua vida como médico e define para si um novo objetivo de vida: parar o monstro que ele mesmo havia criado. Provar que ele era o culpado por todas aquelas mortes. E é aqui que precisamos conhecer o outro lado da história. Já conhecemos o caçador, está na hora de conhecer a caça. O monstro Era sem uma nome. vez um monstro sem nome. O monstro morria de vontade de ter um nome, e por isso ele decidiu partir numa jornada para encontrar um nome. Mas o mundo era um lugar muito grande. Por isso o monstro se dividiu em dois. Um foi para o leste e o outro para o oeste. O monstro que foi para o leste chegou em uma vila, e ao encontrar um ferreiro, ele disse: "Senhor ferreiro, por favor, me dê o seu nome." Ao que o ferreiro responde: "Não dá para dar um nome a alguém como você." O monstro então faz uma proposta: "Se me der o seu nome, eu vou pular para dentro da sua barriga e em troca vou te deixar muito mais forte." E assim, o ferreiro aceita o trato. E ao aceitar o trato, o monstro pula para dentro da sua barriga. Ele então se torna Otto, o ferreiro. E assim, Otto se tornou o homem mais forte da vila. Mas a fome do monstro crescia cada vez mais. E então ele devorou Otto de dentro para fora, voltando a ser um monstro Caraca. sem nome. Em seguida, ele se tornou Hans, o sapateiro, e depois Thomas, o caçador, mas sempre acabava voltando a ser o monstro sem nome. O monstro então foi até o castelo para procurar para si um nome maravilhoso. E foi então que ele encontrou o príncipe do castelo. E para ele disse: "Se me der o seu nome, eu vou te deixar muito forte." Ao que o príncipe respondeu: "Se curar a minha doença, eu te dou o meu nome." E assim, o monstro pulou para dentro da barriga do garoto. E o príncipe ficou muito saudável e forte, e o rei ficou encantado. "O príncipe está bem, o príncipe está bem", todos gritavam. O monstro gostou muito do nome do garoto. Ele gostava de morar no castelo. E nesse castelo, mesmo com muita fome, ele nada fez. Todos os dias ele sentia fome, mas mesmo assim, ele nada fez. Até que um dia Estranho. ele ficou com fome demais. E por isso o príncipe comeu o rei e todos os seus súditos. E ao ficar sozinho, ele foi embora sem rumo. Um dia o garoto encontrou o monstro que foi para o oeste. E para ele disse: "Eu tenho um nome maravilhoso." Mas o monstro que foi para o oeste respondeu: "Você não precisa de um nome. Pode viver feliz mesmo sem ele, porque Ué? nós somos monstros sem nome." E assim, o garoto comeu o monstro que foi para o oeste. E agora, mesmo finalmente tendo encontrado o nome, não havia ninguém para chamar por ele. O que era uma pena,
porque Johann realmente era um nome maravilhoso. Esse é um poema existente dentro da obra, e tem uma profunda ligação com Johann, como deve ter ficado bastante óbvio. Ele faz parte de um livro chamado O Monstro Sem Nome, e foi escrito por Franz Bonaparta, que era tio de Johann e Anna. Ambos haviam nascido na República Tcheca, e em determinado momento, seu Cara, tio do jeito que ele tá falando, parece muito que é real, não parece que é tipo um anime criado, parece muito que é uma história da vida real, que o autor pegou da vida real pra botar no anime. Levar Johann em sessões de leitura na sua mansão. Lá, ele lia os seus poemas para diversas crianças como um experimento social. O seu principal objetivo era manipular a mente das crianças para criar cidadãos perfeitos. Afinal, estamos em uma época relativamente próxima ao fim do regime nazista, em que grupos neonazistas tinham bastante força naquela região da Europa. E essa filosofia era claramente uma tentativa de reerguer o regime de Hitler, mas dessa vez fabricando seu novo líder. Eventualmente, os gêmeos são levados para a Alemanha Oriental e colocados em orfanatos diferentes. Johann acaba em um orfanato chamado Kinderheim 511, um local projetado para continuar a criação de cidadãos perfeitos. Lá as crianças sofriam todo tipo de lavagem cerebral a ponto de esquecerem o próprio nome, perdendo completamente a sua identidade e, por consequência, a sua humanidade no processo. Me pergunto todo santo dia, eles fossem como folhas em branco, para que assim o governo pudesse os utilizar como ferramentas para cumprir qualquer objetivo ou missão. Verdadeiros supersoldados. Mas o mais bizarro vem agora. O projeto era um sucesso. Eles desejavam criar o líder perfeito para um novo regime totalitário. E ali estava a criança ideal para esse objetivo. O que eles não esperavam, no entanto, é que Johann usaria suas habilidades naturais e que tinha obtido também nos treinamentos na mansão do tio para simplesmente implodir o orfanato. Não literalmente, mas sim causar uma rebelião tão violenta a ponto de todos os alunos e professores matarem uns aos outros, enquanto ele observava tudo do seu trono. Johann era o monstro perfeito. Alguém que tinha como único medo perder a sua irmã. E é exatamente sobre ela que precisamos falar agora. Enquanto Johann foi para o Kinderheim 511, Anna foi para um orfanato comum. E lá ela teve uma vida normal, até que pudesse reencontrar o irmão e serem adotados pelos Liberty. Momento em que descobrimos que Anna não era o seu verdadeiro então irmão. Os pais que ele matou não é os pais dele de verdade. E por isso, a partir de agora no vídeo, vamos passar a chamá-la de Nina, que era como ela mesma se identificava na obra. Pouquíssimo tempo depois de serem adotados pelos Liberty, os seus pais adotivos são assassinados, Johann leva um tiro, e Nina fica completamente catatônica. E lembra quando eu disse que ela parecia ter visto o monstro? Bom, ela viu. Na noite que tudo aconteceu, Franz Bonaparta visitou os Liberty ao saber que os gêmeos haviam sido adotados por eles. Johann percebeu a visita e também o risco que ele e sua irmã corriam com isso. Afinal de contas, depois de todos os horrores que Johann presenciou por culpa dele, ele sabia o que uma visita do Bonaparta significava. Ele poderia e muito provavelmente queria continuar o experimento. E para isso, Johann precisaria estar completamente focado no seu desenvolvimento, ou seja, sozinho. E é então que o seu maior medo entra em cena. A única coisa que realmente assustava Johann: perder a irmã, esquecer quem ela era e ficar completamente sozinho no mundo. Por todo esse tempo, ele só tivera engraçado, um outro. né? Deixa Para não perdê-la, ele estava disposto a fazer qualquer coisa. E por isso, ele espera Bonaparte ir embora, pega uma arma e atira nos Liberty, os matando. Em seguida, ele entrega a arma para Nina e aponta para sua própria testa, dizendo para ela atirar. Ele até a ensina o que fazer em seguida. Limpe a arma e jogue pela janela. Assim, ela não seria incriminada e tudo estaria acabado. Nina fica completamente em choque com a situação. Por que ele quis se matar, velho? velho? Sob a influência de Johann, ela atira na testa do irmão. Por que ela mandou atirar nele? Ele achou que ia ser salvo? Johann havia matado todos os pais adotivos que tiveram por todo aquele tempo. E ao descobrir isso, Nina entra em colapso, basicamente. Ali ela tinha presenciado não só os Liberty mortos, mas também teve que atirar no próprio irmão, que nem sequer esboçava nenhuma reação. Ele era realmente um monstro. E por isso ela ficava repetindo essa palavra no hospital. Ela estava falando de Johann, o exato momento em que Tema entra na história. E esse era apenas o começo. Voltando ao presente, Tema agora segue pelo país seguindo cada rumor da presença de Johann. Ele encontra diversos personagens que de uma forma ou outra influenciam muito na sua jornada. A princípio, eles pensam que a motivação de Tema é limpar o seu nome e voltar à vida que tinha antes de tudo isso acontecer. Mas na verdade não. O objetivo de Tema era parar Johann, e a cada nova vítima ele ia percebendo que não poderia prendê-lo como queria inicialmente, mas que seria necessário matá-lo. Isso porque Johann não era só um cara cometendo crimes por aí. Ele era muito mais. À medida que crescia, ele se envolvia com o submundo do crime.
chegando cada vez mais longe e ganhando fama no processo, a ponto de se tornar praticamente uma lenda. Alguém que ninguém tinha muita certeza se realmente existia ou se tratava de exagero das pessoas que contavam as histórias. O interessante é que pouquíssimas vezes na obra nós presenciamos o Johann matando pessoas literalmente. Ele raramente sujava as mãos. Na verdade, ele nem precisava fazer isso. O seu grande talento, na verdade, era a manipulação. Ele conseguia convencer as pessoas a fazer exatamente o que ele queria, mesmo quando isso ia contra a vontade da própria pessoa. Desde crianças a psicopatas. Não, mangá é mais difícil ler, tá, cara? Eu conseguia entrar na mente dessas pessoas, os forçando a executar os seus planos. Ele, inclusive, tinha um capanga fixo, alguém de extrema confiança e capacidade. O seu nome é Roberto. E assim, esse cara é simplesmente bizarro. Esse nome tudo muito... tema... Liberty, Johann, no caso. Aí vem o Roberto. Ele tá em todo lugar, sabe fazer tudo e realmente faz tudo. Mais pra frente na história, nós descobrimos que ele veio do mesmo orfanato que o Johann, e que ele o via como uma espécie de líder absoluto, e por isso fazia tudo o que ele mandava. Existe ainda um outro sobrevivente do orfanato, um personagem que só aparece lá na puta que pariu dos episódios bem pra frente na história, e ainda assim conseguiu se tornar o meu personagem favorito da obra. Ele é o fodástico Wolfgang Grimmer, o nomezinho difícil de se pronunciar, viu? E ele tem uma característica muito interessante, que é uma segunda personalidade extremamente habilidosa em combate e violenta, que ele chama de o Magnífico Steiner. Um nome que ele tirou de um programa de TV infantil que ele lembra vagamente de assistir quando era criança. Nesse programa, toda vez que o personagem... Pode mais se chamar Roberto, não. Pode. É que é muito aleatório ter um Roberto aqui solto, tá ligado? Em perigo, o magnífico Steiner aparecia e o salvava, exatamente como o Grimmer. Mas no caso dele, a sua versão heróica matava brutalmente todos os inimigos. Era uma versão quase animalesca de si mesmo. E ele luta lado a lado com o tema na reta final da história, justamente quando o Johann está quase finalizando o seu jogo. Sim, seu jogo. Porque Johann via tudo aquilo como um grande e elaborado jogo. Algo que ele até mesmo repassava para algumas crianças órfãos que ele cuidava de tempos em tempos. No caso das crianças, o jogo era sobre um par delas subirem no parapeito de um prédio alto, o que obviamente era extremamente perigoso, afinal uma queda ali poderia significar a morte, mas o bizarro é que o objetivo era justamente esse, a queda. Quando alguém caía e morria, essa pessoa estava eliminada. Mas quando sobrevivia, significava que essa pessoa havia sido escolhida pelo destino. Ao abrir os olhos, a vida ganhava um novo significado. E as crianças sobreviventes perdiam medo e passavam a dominar as demais que não tinham participado. Elas se sentiam superiores às outras, como se tivessem despertado um instinto superior ou algo assim. Sério, esse é o nível de manipulação do Johann. Convencer crianças, dezenas delas, a praticamente se jogarem de prédios em nome de um significado vazio que nem sequer existia. Cara, era se o Johann tivesse nascido no Brasil e tivesse que fazer isso, quando ele pegasse e falasse, a brincadeira é essa, tem que se jogar. O moleque daqui brasileiro mandaria ele tomar naquele canto e sairia dando dedo pra ele, cara. Não ia funcionar esse negócio aqui no Brasil, do Johann. Essa não foi a única vez que ele manipulou crianças a se matarem. Eventualmente, uma criança, também órfã, encontra Johann em seu disfarce de Nina, criando assim uma ponta solta. Uma criança, também órfã, encontra Johann em seu disfarce de Nina, criando assim uma ponta solta nos seus planos. E você já sabe o que ele faz com pontas soltas, né? Mas, como sempre, ele não pretende sujar as mãos. Então ele conversa com a criança até descobrir o seu ponto mais frágil, nesse caso a sua mãe. Ué, o Johann se disfarçou da irmã dele? Eu sei que é parecido, pô, mas o corpo do cara é de uma geladeira fosfri, pô. Aquele garoto vivia perambulando pela região procurando a sua mãe. Ele não aceitava o fato de ser órfão e tinha certeza que a sua mãe estava em algum lugar procurando por ele. Ao perceber isso, Johann o convence a ir até o bairro de prostituição na região, dizendo que lá ele encontraria sua mãe, que ela, assim que o visse, iria o abraçar e cuidar dele. Mas, caso ela não fizesse isso, significaria que ela não o amava e que ninguém no mundo queria. Não, tá, cara. Mano, uma criança... Eu sei que brasileiro é burro, mas, tipo, na hora que ele pegasse e falasse, se joga aí, qual é o Brasil... Ó, a primeira frase que ia sair da boca do moleque é, se joga tu, quer apostar do quanto? De, sei lá, 8 anos. Se tu se jogar, eu me jogo. Vai primeiro. Se tu se jogar, eu me jogo. É desse brasileiro, é assim, pô. Ele já tem as frases prontas, já nasce com data de fabricação. Muito cruel. Obviamente, o garoto não encontra a mãe. Tudo que vê é o lado mais podre da humanidade.
Pessoas degradando o próprio corpo por alguns trocados, drogados por toda parte, abuso e violência por onde quer que ele olhasse. Depois de andar a noite inteira nesse inferno, o garoto chegou à conclusão de que Johan estava certo, que a sua mãe não o amava e que ninguém o queria. E por isso, para que viver? Por que prolongar aquilo? E no meio de um temporal absurdo, o garoto sobe a uma ponte pronto para pular. Ele olha fixamente para a água completamente agitada abaixo de si. Ele só não pula porque é encontrado por Tenma e Grimmer que o salvam. Esse é o nível da maldade de Johan. Ele não tem empatia ou moral, nada está acima do limite para ele. Johan é alguém capaz de fazer qualquer coisa para ganhar o seu jogo. E no caso dele, a sua disputa está num nível muito maior do que apenas cair de prédios. Ele está brincando com os seres humanos como se fossem formigas. Para quem olha de fora, todas as suas ações e decisões parecem quase aleatórias, como se ele fosse uma espécie de coringa que só quer ver o circo pegar fogo. Mas isso não é verdade. Johan tem um plano muito claro na sua mente. Eu quero saber qual é o plano dele, Um plano que inclusive. só entendemos no fim da obra. E é então que tudo passa a fazer sentido. O fim perfeito. Bom, obviamente esse trecho não vai ter spoiler, ele vai ser o spoiler, basicamente. Então se você não leu... Vamos ver, né? Não vai demorar muito, provavelmente quando eu for assistir eu já vou ter esquecido disso, então. Ouviu o anime, vai lá, assiste a obra, depois você volta e deixa seu comentário falando se gostou, beleza? Certo. Ok, aviso dado, vamos lá. Como vimos, o conto do Monstro Sem Nome tem um grande significado para Johan. É realmente algo que mexe muito com ele. Tanto que em certo momento, ao ler esse livro, ele simplesmente surta completamente. Daí ele começa a gritar e trava. E quando sabemos o porquê disso, fica muito mais fácil de entender o personagem. Johan não teme a morte, a dor ou o futuro. Ele não compartilha as ambições tipicamente humanas, como por fama, riqueza ou poder. Muito pelo contrário. O que ele almeja no fim das contas é se tornar literalmente um monstro sem nome. Assim como o monstro da história que assumiu diversas personalidades até achar uma que gostasse, assim Johan fez. Assim como o monstro que dava às pessoas alguma coisa que elas desejassem em troca de assumir o controle da sua identidade, Johan também fez. E assim como o monstro acabou comendo todos que o conheciam, Johan vai fazer. Devorar tudo e todos que provam de alguma forma que ele sequer existiu. Existe uma frase bastante conhecida que diz que um homem tem duas mortes. A primeira quando ele para de respirar e a segunda quando alguém diz o seu nome pela última vez. O plano de Johan era fazer com que as suas duas mortes acontecessem ao mesmo tempo. Ele iria matar todos que o conheciam e por fim tirar a sua própria vida, algo que ele chamava de suicídio perfeito. E isso pode parecer um tanto desconexo. Caraca, isso explica muita coisa do Rap do Enigma, tá? Fez tanta coisa até aqui, mas na verdade não é. Desde pequeno, Johan só valorizou o tempo que passou com a irmã. Ele não teve nenhum outro grande objetivo ou motivação. Ele era simplesmente a personificação da ideia de que se você não tem nada a perder, e por isso também não tem medo. Ele não temia a morte e não hesitava em tirar a vida de outras pessoas. E é exatamente isso que ele iria fazer. Para isso, ele escolhe uma pequena cidade montanhosa ao sul da Alemanha, chamada Hohenheim. E se minha pronúncia estiver errada, desculpa, eu não falo alemão. Mas tá certo, Hohenheim. Hohenheim. Era onde, não coincidentemente, o Franz Bonaparte estava vivendo sob uma nova identidade. Ele tentava esquecer o seu passado e se esconder dos seus próprios demônios. Bonaparte aparentava ser alguém que tinha arrependimento dos seus atos, e por isso ele se exilou numa cidade completamente isolada. Tão isolada que era difícil de se chegar até ela por meios convencionais, o que fazia dela o palco perfeito para o último ato de Johan. Lá, ele e seus homens começaram a espalhar o caos e a destruição por toda parte, distribuindo armas e aumentando as tensões que já existiam por ali. Um casal que havia acabado de ganhar na loteria e tinha medo de ser roubado, um bêbado que vivia sendo menosprezado por todos, e o filho desse bêbado que, pelo abandono do pai, era alvo de violência constante por outras crianças, e por aí vai, pela sua filosofia de que todas as vidas têm o mesmo valor. Se isso for verdade, com que direito ele vai tirar a vida do Johan? Mas é então que Johan diz ao Tenma que a essa altura ele já deve ter percebido a verdade, que a única coisa igual para todos é a morte. E ao dizer isso, ele aponta para a própria testa, exatamente como fez quando era criança. Johan aceitava sua morte, afinal ele não a temia. Na verdade, a essa altura ele até a desejava. Nesse caso, era melhor ter salvo o prefeito mesmo, tá ligado? Mesmo que essa criança desgraçada tivesse chegado primeiro, era melhor ter salvado o prefeito. Ia até com emprego, até com a mulher, e ainda talvez subisse de cargo e o hospital ia ainda ganhar dinheiro por ter salvo o prefeito. Ia ganhar prestígio. É melhor ter salvo o prefeito mesmo do que um assassino psicopata. Tenma já havia tido outras oportunidades de matar o Johan, já teve ele na mira por algumas vezes, mas nunca conseguiu de fato atirar. Mas dessa vez seria diferente, ele acreditava que aquele era o fim.
Estava na hora de acabar com tudo aquilo de uma vez por todas. Felizmente, antes de Tenma atirar, Nina chega e o implora para que não fizesse isso. Ela diz ao Johan que o perdoa, que mesmo que só os dois sobrassem no mundo, ela o perdoaria. Nina recentemente havia descoberto que todas as torturas que Johan dizia ter passado na mansão, na verdade ela quem havia sofrido, mas que ao voltar para casa e contar dessas memórias pro irmão, ele havia pego como se fosse dele. Isso porque a relação dos dois é muito mais do que apenas de irmãos. E essa ideia fica bastante clara quando o Johan diz pra Nina logo antes de tomar um tiro: "Eu sou você. E você sou eu." Johan via a Nina não como outro indivíduo, mas sim como metade de si mesmo. Ele via nela a única possibilidade de se reconhecer como alguém. Sem ela, ele simplesmente perderia o significado. E por isso essa importância absurda que ele dava pra ela. E nesse momento final, Nina já havia entendido isso, e ela tentava a todo custo parar o irmão, sem que Tenma precisasse se tornar um assassino. Mas o Johan já estava certo de que esse era o fim correto, e de ser tarde demais, que algumas coisas não podem ser mudadas, e que Tenma iria atirar nele. Ao dizer isso, o Johan aponta a arma para o garoto, filho do bêbado que eu citei mais cedo, o usando como refém, mas não para sair vivo dali, mas sim para ser morto pelo Tenma. O Tenma sempre se mostrou como um indivíduo que o Johan não conseguia manipular a fazer a sua vontade, que não conseguia mudar os seus ideais e a sua moral. Mesmo que por diversas vezes o Tenma planejasse e até tentasse matar o Johan, ele nunca conseguia de fato ir até os finalmente. A sua moral, a sua filosofia de vida o impedia de fazer isso. Por mais perverso que fosse, a vida de Johan tinha o mesmo valor do que a de qualquer outra pessoa. Mas naquela situação, o que ele poderia fazer? Não atirar no Johan significaria a morte daquele garoto inocente. Ele simplesmente não tinha escolha. É então que ele grita em desespero, se preparando para fazer o impensável. E então, um disparo. Caraca, olha essa cena, bicho. Johan é acertado na cabeça, mas não por Tenma, e sim pelo pai do garoto, o bêbado que falamos mais cedo. Ele chegou no local e viu o Johan tomando seu filho como refém, e por isso atirou para salvar o próprio filho. Tenma se manteve firme até o último segundo. E Johan, no fim das contas, não havia conseguido provar o seu ponto, mas tinha conseguido o fim que tanto desejava. Pelo menos... Caraca, olha o plot, meu irmão! Que? Nem ferrando! De uma vez por todas. Eu tô arrepiado! Após todas essas tragédias, o socorro chega até a cidade para recolher os corpos e tratar dos poucos sobreviventes do massacre. Dentre eles, olha o plot, meu irmão! Esses males. Johan havia sobrevivido, mas estava em um estado crítico pelo tiro. Ele sobreviveu ainda? Que desgraçado, velho! O cara tomou 2 tiros na cabeça e não morre. Na cabeça. Assim como em 86... Eu arrepiei legal, velho, agora. Uma cirurgia, e somente um especialista poderia salvá-lo. Ironicamente, Dr. Tenma era o médico perfeito para isso, e os socorristas sabiam disso. Por isso o chamam para prestar atendimento justamente àquele que passou anos caçando. E esse é o momento que você, enquanto está assistindo, se pergunta: ele não vai fazer isso. Não é possível. Caraca, eu falei a mesma coisa que ele. Mas essa é justamente a questão. Qual é a escolha certa? Deixar o Johan morrer enquanto Tenma é um médico que jurou salvar a vida de qualquer pessoa? Eu mesmo me fiz essa pergunta. E ela é provavelmente uma das principais da obra. Cara, eu sou um psicopata então, cara. Eu sou um psicopata, cara. Mesmo que eu tivesse... Se eu fosse um médico, tivesse jurado isso, se tivesse que salvar um psicopata, que eu tive que deixar de ser médico, eu perdi tudo. Pra pegar e matar aquele desgraçado. No final não consegui me matar. Foi um bêbado aleatório que pegou minha criança de filho pra depois dar um tiro pra eu pegar e ter que salvar ele, né? Salve vivo. Os caras têm que me chamar pra pegar e salvar ele. Nem ferrando. Até onde vão os seus princípios, a sua moral, a sua ética? Se uma vida sempre tem valor, então o Tenma deveria sim salvar o Johan. Mas e se essa única vida for a responsável por tirar inúmeras outras? E se ele for um monstro? Bom, pra Tenma isso não importa. Ele segue firme no seu ideal e por isso salva Johan. Tudo parecia ter acabado. Roberto estava morto, Johan em coma e agora todos sabiam que ele era o culpado. E em breve deveria ser preso. Tenma estava finalmente livre e teria sua vida de volta. Assim, a única pergunta que nos resta é por quê? Por que o Johan fez tudo aquilo? Quais as suas motivações? O que o levou a se tornar um monstro? Bom, essa parte tem um grande viés interpretativo, então eu vou dar o meu ponto de vista, a minha visão, sinta-se livre para discordar nos comentários. Enquanto o Johan estava no hospital, em coma, Tenma o visitava, assim como fazia quando ele era criança. Se sentava ao lado da cama e falava sobre diversos assuntos, tentando entender e até humanizar o Johan. Por mais que Tenma soubesse do potencial maligno de Johan, ele não conseguia o odiar ou algo assim. Era muito mais um sentimento de dever com ele. Tenma se tornou realmente uma figura paterna para Johan, a ponto de se sentir responsável pela sua vida, e também por toda a dor que ele causou. Em determinado momento, Tenma tem uma espécie de alucinação, em que o
o Johan conta algo muito importante sobre o seu passado. Quando pequenos, a sua mãe o vestia como a sua irmã, para fingir que ela tinha apenas uma filha, e assim tentar evitar que eles fossem tirados dela nos experimentos de Bonaparte. Mas certo dia, seu tio foi até a sua casa e mandou a mãe escolher qual das crianças seria levada por ele. Era bastante óbvio que a criança escolhida sofreria diversas torturas físicas e psicológicas, e assim a mãe hesitou bastante até escolher uma das crianças, mas no último segundo ela mudou de ideia e entregou a outra criança. E isso fica bastante confuso para quem vê a cena, justamente porque as crianças, além de serem iguais, elas estão vestidas iguais. E essa confusão é essencial para a história, já que o Johan esclarece logo em seguida e adiciona um significado ainda mais profundo à cena. Ele diz: eu fui mesmo salvo por minha mãe? Ou ela apenas me confundiu com a minha irmã? Quem era a criança rejeitada? Ele nunca teve a resposta para essa pergunta. Essa cena é fundamental para entendermos a mentalidade. Por isso que ele gosta da irmã, meio que a irmã deu... Foi ela que foi no lugar dele e aconteceu todas as torturas com ela. Qualidade do Johan e toda a sua trajetória até aqui. Como já vimos, o Johan se espelhava quase que literalmente na irmã, a ponto de tomar as memórias dela sobre o que aconteceu na mansão logo após essa cena. Então acho que é bastante seguro dizer que o Johan acreditava que ele era o filho rejeitado. Afinal, na sua cabeça, foi ele quem foi torturado naquela mansão. E é exatamente por isso que ele assumiu esse papel de protetor da Nina, sempre matando todos aqueles que poderiam, mesmo que remotamente, o separarem ou causar algum mal à sua irmã. Johan se sentia completamente vazio de personalidade ou razões para viver, e isso fica bastante claro quando lembramos do garotinho que ele induziu a pular da ponte. Lembra quando ele disse que se sua mãe não te reconhecer é porque ela não te ama e ninguém no mundo desejou você? Ao dizer essa frase, ele sabia que ela se aplicava perfeitamente a si mesmo. Ele não foi escolhido pela mãe, a pessoa que teoricamente mais deveria amá-lo e protegê-lo. Ele foi trocado pela sua irmã. Então ela deve ter um valor muito maior que o dele. E daí a sua filosofia de vida completamente distorcida. Enquanto o tema acreditava que todas as vidas humanas têm o mesmo valor, e a de vários outros personagens de que cada vida tinha um valor diferente, existia ainda a de Johan. Johan escolhia a terceira opção, de que nenhuma vida tem valor, simplesmente porque a vida em si é sem significado. Ele incorporava essa ideia tão profundamente a ponto de matar velhos e crianças sem nenhum tipo de remorso, a ponto de desejar a própria morte. Johan não via significado em nada plot daquilo. twist esse anime ele andava tem, vida. no limiar da vida e da morte, justamente por essa ser a única maneira de ele sentir remotamente vivo. Era como se ele dissesse para si mesmo: caso eu sobreviva, eu sou o escolhido do destino. E caso eu morra, bom, aí estará tudo acabado. Entende como ele estava completamente vazio? E por isso ele era visto como um monstro, por não jogar segundo as nossas regras, por não entrar no jogo social que nós vivemos todos os dias. E é aí que descobrimos quem é o verdadeiro monstro da história. Ué, o Johan, né? Johan é descrito por muitos personagens como monstro, até por ele mesmo. E em certo momento ele até pede ajuda, dizendo que o monstro dentro dele havia crescido demais e estava prestes a explodir. Mas por que ele era visto assim? E principalmente, por que ele mesmo se via assim? Para responder essa pergunta, vamos entender melhor o que nós chamamos de monstro. A definição do Google de monstro é um ser disforme, fantástico, ameaçador, qualquer ser ou coisa contrária à natureza, uma anomalia. E é aqui que as coisas ficam ainda mais interessantes. Johan foi concebido a partir de um experimento neonazista para criar um novo Hitler, um líder perfeito para comandar a humanidade, ou melhor, da raça superior que surgiria ali juntamente com ele. Sofreu abusos físicos e psicológicos ao extremo. Assistiu a irmã ser sequestrada e torturada a ponto de pegar para si as memórias dela. Cara, esse anime é muito pesado, velho. E rejeitado pela própria mãe. Johan e Nina foram criados para serem diferentes, quase não humanos, para serem anomalias. Tudo isso por serem ratos de laboratório de um tio maluco e extremista. Por isso Johan era completamente louco. Por isso Nina ficou tão traumatizada a ponto de esquecer quem ela era, esquecer o próprio nome. Caso ela não tivesse feito isso, muito provavelmente ela seria como Johan. Seria diferente do restante de nós, humanos normais. Humanos que vivem com medo de perder tudo que tem, mesmo que tenham muito pouco ou quase nada. Essa é a nossa sociedade. Estudamos, trabalhamos, casamos, temos filhos, criamos e morremos por medo de perder alguma coisa. Seja o status social, dinheiro, fama, poder, qualquer coisa. E é justamente por isso que o Johan inspira medo e desconforto nas pessoas. Ele simplesmente não joga esse jogo. Ele não tem nada a perder. Da hora, velho, esse anime. Eu não sabia que era assim. Eu só tinha visto o rap do Enigma, tá ligado? Quem quiser. Afinal, ele é um monstro sem nome. Um monstro criado pelo maior monstro que existe, a natureza humana. Claro que isso não justifica nem um pouco seus atos ou quer dizer que ele está certo de alguma maneira. Obviamente não, é impossível defendê-lo. Mas o fato é que ele é fruto de uma sociedade decadente. Ele era uma criança quando tudo foi feito. E assim como
Como Bonaparte diz em um dos quadros mais marcantes do mangá, o ser humano pode ser qualquer coisa, inclusive um monstro. Pô, Bom, bicho, nesse vídeo que da hora, cara. Ô, esse anime é muito bom, velho. deu uma resumida colossal na trama de Monster. Então, se você não tiver visto ainda ou lido Tô o pensando em mangá, ver em live, mas a pena só tem legendado, cara. E, tipo, o plot do final é muito da hora, cara. Eu pensei realmente que o cara lá tinha atirado, mas... Cara, que da hora pra caramba, velho. Carlos gostou de Monster. Mano, posso trazer em live, pô. Tem quantos episódios vocês acham? Dava certo pra trazer? Seria legal? Interessante? Comenta aí. Pena. Eu gostei muito do anime quando eu vi, mas eu passei a gostar muito mais quando eu fiz a pesquisa por esse roteiro, que aí eu fui perceber a complexidade de vários, vale muito a pena, de verdade. Mas enfim, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Gostei. Bom vídeo, o senhor Duque fez a boa, tá? Patrocinando esse vídeo, um cara brabíssimo. Muito obrigado, senhor Duque, vídeo muito bom. Comenta aí se você quiser live de Monster assistindo o anime. E eu tenho certeza que aquela mocinha ali vai pegar e se impressionar com o plot desse anime. Que pancada, mamãe. Show! Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Pro próximo, valeu e fui!